Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo e eu resolvi gravar esse vídeo para comentar um pouco sobre os comportamentos que eu venho observando nas pessoas sobre a epidemia do coronavírus e falar principalmente sobre o medo e o que o medo ajuda, o que essa emoção básica acaba trazendo nas pessoas em situações como essa. Vamos lá? Basicamente, uma das grandes chaves para entender o comportamento das pessoas diante do vírus é o medo. Imagina que a gente está falando também de vírus, que é uma coisa que a gente não enxerga, a gente não tem noção de controle. E quando a gente não tem noção de controle, isso tende também a aumentar o nosso estresse, é uma das variáveis do estresse. Mas eu fiz um esqueminha aqui que talvez sirva para a gente pensar melhor essa relação do coronavírus com o medo, tá? Então, o medo, ele acaba acionando o quê? A nossa fisiologia da sobrevivência. Todos nós, animais, temos isso. É só pensar quando o animal está mais acuado, ele está com medo, o que ele faz? Ele reage das mais diversas formas. Geralmente a gente tem toda uma fisiologia que ele é mais instintivo, ele vai ser agressivo. Não é hora de pensar, por exemplo, né? É hora de agir, de ter uma ação específica. Quando a gente está com medo, a gente fica mais agressivo. Isso também acontece com os seres humanos. Coloca um monte de ratinhos num lugar mais apertado, eles vão começar a brigar um com o outro. A violência é maior também nos grandes centros, onde os seres humanos vivem mais apertado, ou seja, tem variáveis relacionadas ao medo, da sobrevivência, que são iguais nos animais, digamos, não racionais e no ser humano também. Só que um dos aspectos importantes para falar aqui é que a fisiologia do medo que é ativado no ser humano é de cérebros mais primitivos do nosso desenvolvimento. Então a parte mais externa do cérebro, o neocórtex, onde contém todas as 6 camadas de neurônios que fazem a gente pensar, raciocinar sobre a situação, elas não são prioridade, porque aqui, né, como a gente está falando em medo de uma ameaça que não é tangível, que pode se espalhar, não tem controle nenhum, não adianta eu filosofar, racionalizar, explicar. Então o que mais vai estar pegando aqui, que vai, em termos de influenciar o comportamento das pessoas, são funcionamentos de impulso elétrico mais rápido, que a gente chama de cérebros primitivos. Então a gente vai estar acionando o quê? Acionando defesas. A gente vai estar num mecanismo de sobrevivência acionado. Então toda essa parte do medo que o coronavírus traz, e aqui poderia ser qualquer outro vírus, né? Mas como a ameaça, digamos, a pandemia mundial que está trazendo esse assunto à tona, vamos usar o coronavírus então. O que acontece é que a gente acaba sendo mais agressivo, a gente não consegue pensar sobre as coisas. Isso acontece também em termos de propaganda, Segunda Guerra Mundial e alguns países não muito longe do nosso, onde incitar medo da população faz com que a população tome decisões sem pensar de maneira imediata, né? Então os políticos adoram fazer isso. Individualismo e corrupção. Olha só o que a gente está falando aqui. Diante de situações de medo, as pessoas vão lutar para sobreviver, ou seja, elas tendem a ser mais agressivas. Então não é à toa que a gente pode ver comportamentos agressivos em algumas pessoas já, quando elas não encontram uma máscara para proteção, não encontram um supermercado aberto ou com os recursos que ela tem, isso baseado no que a gente está vendo em outros países. Há uma tendência a ser mais individualista, isso é muito mais claro da gente enxergar, né? A pessoa vai lá e estoca um monte de comida, só pensa em si ou na sua família. Então, onde é que está o altruísmo, onde é que está a coletividade? Então, nesse momento, o que importa é cuidar da sua própria vida. A irracionalidade, já tinha comentado antes, não há tempo para pensar, a gente tem que agir rápido, então a gente acaba tomando decisões que mais tarde podem se provar equivocadas, e é também uma oportunidade bastante interessante para a corrupção, para a gente poder fazer coisas erradas, ou para algumas pessoas que se aproveitam então desse momento para roubar equipamentos, para aumentar o preço de alguns bens que são fundamentais, que são necessários. E por isso o título desse vídeo. Parece que o coronavírus, ou na verdade o medo, aciona o que há de pior nas pessoas. Porque as pessoas deixam de pensar, elas ficam agressivas, elas se tornam extremamente individualistas e ainda assim aproveitam a oportunidade, a vulnerabilidade de alguns para terem atos ilícitos, corruptos e assim por diante.
Mas claro, isso é normal, né? Afinal de contas é um medo muito grande, uma pandemia, é um vírus. A grande questão aqui que fica, para a gente raciocinar um pouquinho, é trazer essa capacidade que só o ser humano tem, que os outros animais não têm, que é esse neocórtex bem desenvolvido, que é poder perceber realmente as reais ameaças, poder ter atitudes mais altruístas, menos autocentradas ou egocentradas, poder olhar também com compaixão sobre a necessidade do outro. Então que a gente possa se fazer convites para que a gente não entre nesse modo tão irracional, tão primitivo que o medo acaba nos trazendo. E assim eu acredito que a gente tem condições de enfrentar melhor essa situação, assim como outras situações da vida, e também, obviamente, é um treino aí para autoconhecimento, para tu perceber o quanto, como tu está reagindo em relação a essa ameaça, porque isso aí é um microcosmo do macrocosmo, né? Uma pequena situação que talvez mostre um pouco de como tu reagiria em outras situações, e o quanto tu está realmente fazendo daquilo que tu realmente pensa que tu gostaria de ser em termos de ser humano, as características que tu está, enfim, dando valor ou levando adiante, cultivando em situações como essa. Então fica aí convites para a gente não só agir melhor em situações como essa, como também trazer isso para o autoconhecimento. Certo? Até a próxima.